Olá, pessoal. Imagino que ainda tenha muitos viajando, passeando, ali se recuperando das festas, se recuperando ali de alguns exageros, mas a maioria já projetando, né, as expectativas, sobretudo, para receber os resultados do Enem, o resultado de alguns vestibulares, e fazendo as suas conjecturas para o novo ano. É muito comum também, nessa primeira semana, segunda semana de janeiro, você vestibulando, mesmo ali ansioso, a busca, a procura, a espera, né, desse resultado, você já esteja pensando, eu vou mudar de cursinho, eu vou fazer tal específica, eu vou estudar de tal forma, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, limpar as gavetas, criar um novo projeto de estudo, um novo programa, às vezes está procurando um especialista, se organizando, né, para recomeçar. E quando se fala nesse recomeço, é muito comum, tenho visto muito isso, inclusive na TV, o pessoal já projetando, né? É o ano das décadas e por aí vai. Fazermos, anotarmos ali as nossas metas, os nossos objetivos. Mas antes de encerrar, né, o ano de estudo ali com os resultados que virão, é importante fazermos uma autoavaliação. A autoavaliação daquilo que foi aprendizado, daquilo que foi o seu conhecimento, o seu crescimento. Alguns até tentam validar isso ali numericamente, eu cresci 70%, 80%. Muitos se martirizam por não ter atingido ali os 90%, 95% das suas metas, mas isso faz parte do autoconhecimento seu. Se você avaliar o que você fez, o que você progrediu no ano anterior, isso vai servir de exemplo, de norte para, se necessário for, um novo recomeço no cursinho, um novo recomeço nos estudos. Esse recomeçar não é do zero, eu tenho dito muito isso. Você não vai recomeçar, vou começar do zero tudo de novo. Eu canso de ouvir isso, né, dos alunos. Não, você já tem bagagem, você tem conhecimento. Agora é importante você validar isso. E fazendo, né, zerando, fechando a conta ali do ano anterior, aí sim você tem condições de ter bases sólidas, procurar avaliar ali o resultado seu, o que foi positivo e o que não, para você trabalhar em cima do quê? Daquilo que você identificou que teve mais dificuldade. Então você validar o seu ponto positivo ou os seus pontos positivos, que eu creio que são muitos, você validar o que foi potencializado é muito importante. E não só olhar de forma negativa se a aprovação não chegou, mas muitas vezes você estar mais próximo disso. Esse caminho, esse processo até a aprovação, sobretudo para o curso de medicina, ele é extenso, você tem consciência disso. E diante ali, fazendo uma autoavaliação também do meu trabalho, daquilo que eu vivenciei durante o ano, de todos os momentos em que projetei aulas, ferramentas, procurei diversificar o nosso repertório através de leituras, de indicação de filmes, de séries, de documentários, de reportagens, de avaliar ali, né, provas anteriores e fazer uma leitura também, né, das atualidades. Dá para eu também te ajudar a fazer a sua autoavaliação. Por quê? No momento em que eu corrijo os inúmeros textos por semana, entre 180 a 200 textos por semana, e conheço a letrinha de cada um, porque a correção é individual, ela é personalizada ali para você, eu noto o seu avanço. Eu acho que ali ao conduzir,
né, o seu estudo ali do seu projeto de texto, a sua redação, eu consigo perceber muitas vezes isso mais rápido do que o próprio você. Você muitas vezes, ali na tentativa de sempre ser o melhor, de atingir as melhores notas em cada competência, você não percebe o quanto você já cresceu. E fazendo as correções de vocês semanais, eu consigo perceber muito isso. E isso tem que ser validado. Então eu preparei um esquemazinho aqui básico, né, para nós mensurarmos, para nós realmente refletirmos. Eu quero conduzir essa reflexão com vocês acerca daquilo que nós vivenciamos ali no curso, acerca do nosso aprendizado ali no curso. E um dos primeiros aspectos que eu consigo perceber, já validando a minha fala, é que é necessário fazer essa autoavaliação. Essa autoavaliação de 2019, daquilo que você vivenciou, daquilo que você aprendeu, daquilo que para você realmente faz parte do seu conhecimento, ela é extremamente importante. E extremamente evidente, um dos primeiros aspectos que eu observo é a potencialização das competências, tá? O que você, aluno, conseguiu fazer? Potencializou. Você potencializou as suas competências. Independente de outros vestibulares tradicional, mas com foco ali um pouco no Enem, e nós fazemos um estudo em separado das competências, o que cada competência pede, o que cada competência requer. Isso é atualizado diante do curso de corretores do Enem, que eu faço e trago as atualizações para você. Eu percebi mais engajamento, mais preocupação, mais zelo, e cada um tentando identificar qual competência ele tinha mais habilidade ou menos habilidade e, sobretudo, buscar as ferramentas assertivas para potencializar essa ou aquela que eu não sou tão bom, em que a minha nota ainda não é satisfatória. Então, se você fizer essa autoavaliação do que você cresceu em questão de conhecer o conteúdo de cada competência, conhecer a exigência, o gatilho que cada um pedia, você cresce o seu texto num todo. Outra, você se sente mais seguro, você se sente mais tranquilo e você se autoconhece quando você realmente avalia ali em cada competência se você está atingindo todo o eixo ali que ela requer. Então, muito observado na maioria das correções, potencializar competências. Pegue as suas redações, pegue os seus textos lá do início do ano e faça umas avaliações com os últimos, com o progresso ali no decorrer do ano, quanto você elevou a nota em várias competências, e aí depois de atingir a maioria, atingiu ali a nota 200 nessa competência, você solidificou o conhecimento. Então isso foi muito importante. Segundo aspecto, esse que eu chamo ali, sempre quando a gente está em sala, eu falo, é o pontapé inicial, é o primeiro olhar, né? Que é com relação ao tema e aos núcleos temáticos. E ali, até tendo, né, o feedback dos alunos depois que retornam das provas, o quanto você aprendeu a identificar, você não só identificou, quanto você também interpretou vários temas e núcleos temáticos. Inúmeros foram feitos, né? A gente sempre parte desse princípio, identifica o tema e identifica os núcleos temáticos da sua frase temática. Esse foi um dos grandes pontos positivos. Consegui identificar isso em vários textos
Por quê? Porque você aprendeu também a fazer projeto de texto. A partir do momento em que você aprendeu a identificar os núcleos temáticos, a separar ali, a identificar o que é mais importante dentro daquela frase temática, você se tornou mais seguro e rapidamente já buscar o conhecimento que você tem internalizado diante das inúmeras situações temáticas que nós vivenciamos em sala de aula. Então, eu recebi o feedback de vários alunos, lembrei daquilo, professor, a palavra democracia me levou a tal abordagem, a palavra cultura me levou a tal abordagem, a palavra fome que estava lá na temática, ética me levou a tal abordagem, porque você aprendeu a fazer isso. E já aí, você já ganhou o quê? Inúmeros conhecimentos. Você já adquiriu ali a base, você já construiu uma base de sustentação para projetar o seu texto. Quando eu pego ali, muitas vezes, analiso, né, provas, resultados de algum aluno que começou ali no início, ele identificou, ele puxou a setinha da frase temática, ele identificou, ele conseguiu ampliar, interpretar isso, já trazer o conhecimento dele de mundo para o texto, isso é muito positivo. E esse é um aspecto extremamente relevante, né, ali da sua produção, e isso você fez de forma efetiva. Com relação à nossa introdução, que é ali um dos grandes carros-chefes, né? O carro-chefe é o iniciar, né? Você ouve muito, não sei começar. Professora, como eu começo? Começa para mim, até isso eu já ouvi. Então, quando o aluno tem dificuldade na introdução, geralmente ele também terá dificuldade em desenvolver uma linha de raciocínio coerente, uniforme, sólida, para desenvolver todo o texto. E dentro da nossa vivência ali de sala de aula, eu pude observar dois aspectos muito importantes. A maioria conseguiu construir uma introdução sólida. Como que eu interpreto isso? Essa questão dessa introdução sólida, porque você conseguiu contextualizar. Seja pelo contexto histórico, seja pelo contexto literário, seja por ter colocado lá uma citação, ou começou ali por flashes, mas eu percebi, e isso de forma muito concreta mesmo, a preocupação com esse iniciar. E o outro aspecto que também está ligado, né, a esse, que foi a preocupação em fazer o elo com o tema. Por quê? Muitas vezes esse aluno tem repertório, ele conhece história, ele conhece sociologia, filosofia, mas ele não consegue trazer esse conhecimento dessa outra área para dentro do texto, já sobretudo no início, de forma assertiva com o tema. Só que você já fez isso quando você aprendeu a interpretar o tema e os núcleos temáticos, quando você começa a sua introdução, você já aprendeu que nessa introdução você tem que trazer a problemática dentro, contextualizar e trazer para o tema. E a maioria fez isso. Eu identificava ali na construção das 3 primeiras linhas isso tudo de forma clara. E quantas perguntas também não foram feitas em sala de aula? Professor, esse filme tal, esse contexto tal, quantas vezes nós falamos desse contexto histórico assertivo? Se o tema é sobre saúde, vou buscar ali no meu repertório histórico os grandes marcos da saúde. Se o tema é relacionado ao trabalho, vou buscar dentro do meu contexto histórico ali as grandes ações,
né, o que foi feito com relação ao trabalho, as grandes mudanças, as transformações ocorridas e trazer para a problemática atual. Isso você conseguiu consolidar. É importante você observar o seu crescimento já logo nessa sua introdução. Ali, se eu tivesse, às vezes isso já aconteceu, né, de eu fazer, catalogar algumas redações do início, né, e do final. Às vezes você me mostra, olha, eu começava assim, meu Deus, eu começava dessa forma totalmente errada, né, não tinha elo e tal, e agora você já se sente mais tranquilo. Você conseguiu o que efetivar esse conhecimento, e isso é muito válido. Continuando aqui a nossa grade de autoavaliação, um dos aspectos, né, mais comentados aí durante o ano foi a questão do repertório. E eu confesso que muitas vezes eu fui ali, né, extremamente exigente, mas uma exigência necessária, porque a minha experiência de corretora, a minha experiência ali de há muitos anos trabalhando com produção textual, e esse texto ele tem evoluído, esse texto, essa forma de avaliar também tem sido importante. Todas as faculdades, desde o vestibular tradicional, ou do artigo, ou do editorial, ou ali da prova do Enem, a importância do repertório é crucial. E não se falou em outra coisa esse ano, né? Com relação a esse repertório, nós não deixamos isso para trás em nenhum momento. Né? Inúmeras dicas ali no grupo, inúmeros aspectos ali que a gente conseguiu já tornar rotina, a leitura disso, a leitura daquilo. Você fez isso. Lembra da gente falar inúmeras vezes que eu falei, olha, assistir o Profissão Repórter, assistir tal série, ler tal livro é extremamente importante, é como se fosse a tarefa de casa, né? Aquilo que você não faz só lá na sala de aula, porque ali na sala de aula nós construímos o nosso projeto de texto, discutimos a nossa temática, as nossas possibilidades, e você vai para casa com isso tudo muito facilitado para executar. Por quê? Porque você projeta a sua argumentação através do repertório. Quantas vezes eu ouvi, não tem um repertório? Professora, eu vou ter que fazer específica de literatura porque não tem um repertório literário. E eu vi muitos buscando, né, essa gana ali de crescer, colocar isso no seu texto ali já de forma sólida na sua argumentação, no seu desenvolvimento. Então eu elenco com relação ao repertório. A maioria teve a consolidação de um repertório assertivo. Outro aspecto, diversificado. Não ficou só preso àquela citação que ele aprendeu há 3 anos atrás, que serve para qualquer tema. Vocês sabem que a gente não trabalha nessa linha de raciocínio. O repertório, você absorve os conhecimentos, é aquela reportagem lá da Veja, é aquele documentário da Globo News, né? É aquilo que você leu, aquele livro que você comprou e já foi marcando. Quantos me deram feedback? Nós fizemos leitura em sala de trechos ali do livro do Karnal, do Admirável Mundo Novo, e fomos elencando. Isso serve para tal tema, eu posso contextualizar. E isso você já estava fazendo sozinho, de forma clara, efetiva. E outra coisa, mais importante, consciente. Consciente, você tinha consciência de que aquele argumento ali era sólido, era o ideal, de que aquele repertório casava com esse tema, e você soube fazer isso. Enumere aí quantos pontos positivos você não cresceu, quantos livros você leu, quantas séries você assistiu, quanto de novo você trouxe para o seu texto, porque você o quê? Você potencializou o seu repertório. Você trouxe isso para o seu texto de forma muito clara e efetiva e, repito, consciente. Então você, ao trazer um repertório
assertivo, diversificado, você também criou um repertório que argumentativo. Não é só citar a série difícil, não é só citar lá o livro difícil do autor que está em voga, esse autor vai chamar atenção, meu corretor, eu vou ganhar uma nota melhor. Não. Se você não fez um bom uso, um uso produtivo disso, de nada valeu. E o quanto você cresceu, o quanto você ousou. Lembra quantas vezes eu incentivei vocês a usarem os repertórios? Eu não sei conciliar esse tema com tal série, com tal livro, com tal contexto literário, porque eu acho que eu vou me enrolar na hora de desenvolver. E você foi construindo os caminhos. Foi fácil? Não, não foi fácil. Esse é um dos grandes aspectos ali, né, que a maioria encontra dificuldade, ou porque não foi incentivado desde ali do início a ler, ou porque não consegue ler, mas eu vi também, observei, que muitos estavam buscando esse repertório nas plataformas que para ele surte mais efeito, seja no documentário, seja na série, seja nos inúmeros livros. E isso foi muito importante. Outra, eu tenho certeza, isso virou rotina. Então esse conhecimento você já vai levar, se necessário for, para ter 6 meses mais ali de estudo, mais um ano de estudo, mas você já está levando isso na sua bagagem. Isso é positivo. Não adianta nada disso, mas eu não passei, não consegui ainda a aprovação. Mas ela vai chegar. Ela vai chegar, porque você está atrás do seu sonho. Você já internalizou que esse sonho é importante. E esse sonho é a sua aprovação. Você já vai saber trilhar os caminhos para atingir. Dando continuidade, qual outro aspecto que nós crescemos com relação à nossa solução? Todo mundo ansioso, competência 5, tenho dificuldade, não sei fazer, como será? E sempre a gente buscou estruturar essa solução e, claro, não foi fácil. Se o repertório não foi fácil, eu acredito que a solução, sobretudo ali para os iniciantes, para aqueles que tinham alguma dificuldade em projetar todo o texto, a solução realmente ela ainda consegue ser ali um dos aspectos mais difíceis, mas deixou de ser também aquele vilão, deixou de ser aquele bicho de 7 cabeças. O que eu observei? A maioria conseguiu atingir o objetivo de ter aquele grande sonho de ter a solução estruturada. Eu digo grande sonho por quê? Porque é o fechamento ali do seu texto. É o fechar ali, com chave de ouro, fechar ali em consonância com o que foi feito no desenvolvimento. E o que você aprendeu? Selecionar, interpretar a sua frase temática e ao fazer a sua solução, você cresceu em 2 aspectos. O que você fez? A maioria fez elo entre o agente e o tema. A escolha desse agente em consonância com o tema, não uma escolha aleatória. Ali da metade do curso para o fim, a maioria já projetava lá no início, ao ler o texto, eu tenho que usar esse agente. Isso você já estava fazendo de forma o quê? Tranquila. Se no início lá do curso era o pesadelo, quando eu vou chegar na solução, não consigo, isso se tornou mais claro, mais tranquilo. Isso é outro aspecto determinante, mas isso tudo, toda essa nossa avaliação, ela está ligada porque você fez o quê? Um projeto de texto estratégico. Por que projeto de texto estratégico?
né? Porque esse projeto de texto estratégico, em consonância com o que se pede, sobretudo com a seleção das informações, para que você feche o seu texto de forma assertiva. E você já estava fazendo isso sozinho. Nós iniciamos os nossos estudos ali, bem no início do ano, eu ensinando você a fazer o viés de abordagem, a decidir ali sobre os argumentos, ao repertório. Ao final, com os temas extras, treinando, né, outras temáticas, não só as de sala de aula, você já estava fazendo isso sozinho. Olha o quanto você ganhou. Outra, aprendeu que o caminho para um bom texto, né, para uma produção ali fechada, assertiva, coerente, começa com o projeto de texto, que é um dos aspectos ali relevantes e avaliados por todas as bancas. Então você já não consegue mais fazer um texto sem fazer o projeto de texto. Então isso aí já virou rotina. Ou seja, você aprendeu isso está consolidado em você. Então esse é um ganho, o quê? Muito positivo, repito. É um ponto positivo que você deve colocar ali na sua autoavaliação. É mais um elo, é mais uma ponte ali de quê? De crescimento. Um aspecto muito relevante também com relação à coesão e coerência, que eu percebi que todos, né, a maioria conseguiu colocar e ter muito cuidado. Eu percebi muito cuidado com essa coesão e coerência. Sempre tirando dúvidas com relação a qual conectivo, a escolha disso tudo, eu percebi isso, a não repetição dos mesmos, a saber se esse conectivo ele estava coerente com a ideia que você queria transmitir, e não somente colocar conectivo ali para a palavra ser bonita no texto. Isso foi um crescimento muito importante, sobretudo para aquele aluno que muitas vezes vem de uma deficiência em língua portuguesa. A específica ali de gramática também ajudou muito, né, nessa questão desses aspectos. Outra, selecionou o vocabulário. A escolha do vocabulário, claro, eu confesso que é um dos grandes aspectos de grande exigência minha, mas isso tudo, essa seleção do vocabulário, veio de quê? Veio, primeiro, que você, da sua consciência, né, da sua ciência de que esse é um aspecto relevante para o seu texto, sobretudo para você atingir a sua nota ali numa competência que avalia a norma culta da língua, mas sobretudo veio de onde? Do repertório, daquele filme, daquele livro, daquele documentário, e você anotou as palavras. Você quis crescer com relação ao seu vocabulário, não usar as mesmas palavras, aquele texto que é só um encaixe, né? Não existe isso. E nisso você se projeta no texto de forma mais livre, porque você tem esse vocabulário diversificado, porque você internalizou, você compreende, você não foi ali, não foi algo que você trouxe de forma decorativa, você entendeu, você buscou o significado, você ampliou o vocabulário, né? Então isso foi muito válido ali dentro de toda ali, né, um esquema de avanços que você teve. É importante que você pare, que você faça isso. Eu fiz a nossa autoavaliação aqui com relação à produção textual, à redação, mas você pode fazer isso com as outras disciplinas. Você também pode fazer isso com relação ao seu desempenho emocional. Eu fiquei mais tranquilo em várias situações. Eu não me tranquilizei em tal aspecto, chegou em tal prova, foi a biologia, foi a química, foi a história que me desestruturou. Tudo bem. Foi dolorido? Para uns sim, para outros menos. Deveria ser dolorido sempre? Não. Não precisa ser assim, pode ser diferente. Então que as nossas metas, que as nossas ações transformadoras,
que as nossas ações de mudança para o próximo ano sejam feitas a partir daquilo que eu observei de positivo. Eu fecho esse ciclo da minha autoavaliação resgatando o que eu tive de mais importante, de mais válido, de crescimento. É importante mensurar e numerar isso. Você se potencializou. O que ainda é falho, o que ainda não está ali dentro do esperado, sobretudo para eu passar para a medicina, para eu passar para tal curso, para tal faculdade, que é difícil, aí sim deve estar dentro das minhas metas de transformação e mudança para o próximo ano. E recomeçar, né, essa rotina de cursinho, de férias, lá para a terceira semana ali de janeiro, né, ali na segunda semana de janeiro. Antes disso, é realmente fazer as autoavaliações, as reflexões e voltando, né, se necessário for para o cursinho, ou para o cursinho presencial, ou para o cursinho online, ou para uma outra, né, plataforma de estudo, voltar a fazer isso de forma consciente. Essa escolha, ela também tem que ser consciente, porque ela tem que estar dentro daquilo que você procura, dentro daquilo que você busca, e não fazer isso para agradar o pai, para agradar a mãe, realmente fazer isso para que o seu estudo ele seja potencializado. Então eu acho que agora você já mais consciente ali do que você fez de positivo com relação à produção textual, você fica mais tranquilo. E esse é o objetivo. Essa autoavaliação, ela não tem que ser algo que te torture, que te cause dor. Ela tem que ser feita de forma consciente, concreta, né? Ela tem que ser fidedigna naquilo que você realmente aprendeu, mas ela não precisa ser torturante, porque teve crescimento, teve aprendizado.